Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, aqui na página 44 do Novo Testamento. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 até o versículo 34. Na verdade, o texto deveria ser lido até o versículo 41, mas eu vou fazer hoje esse trecho da palavra de Deus conta duas histórias que estão intimamente entrelaçadas, mas eu vou me deter apenas numa dessas histórias agora de manhã, e à noite eu vou falar sobre a outra história. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21 nos conta a história do pedido de Jairo. Estava com a sua filhinha doente e foi até Jesus e pediu encarecidamente, suplicou-lhe que fosse até sua casa antes que a sua filha morresse. Mas no caminho, Jesus parou para dar atenção a um outro assunto. E eu vou falar agora pela manhã sobre esse outro assunto que interrompeu o caminho de Jesus. Que pode interromper o caminho de um homem que está indo curar uma criança que está à morte. Algo aconteceu muito sério em que Deus, através do Espírito Santo, tocou no coração de Jesus, o Filho de Deus, para que ele parasse o seu caminho. Isso foi fatal para a menina, porque a menina morreu. Mas sobre isso eu vou falar à noite. Nós vamos conversar sobre a cura e o que Deus fez com a filha de Jairo à noite. Pela manhã, nós vamos conversar sobre esta mulher que estava sofrendo há 12 anos e não encontrava solução para o seu problema, e ali ela encontrou solução. O texto da palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, lá para Cafarnaum, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, ter despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo ao pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. O restante da história, aconteceu. Logo em seguida chegaram pessoas lá da casa de Jairo, dizendo que o mestre podia ser dispensado porque a menina morreu. Mas sobre isso nós vamos conversar hoje à noite. Eu quero conversar sobre essa mulher que, no meio da multidão, ousou chegar até Jesus e estender as mãos para tocar nas suas vestes. E, meus irmãos, esse é um texto da palavra de Deus que a gente precisa analisar com muito cuidado,
muita atenção, assim como outros trechos da palavra de Deus, que nos falam deste poder maravilhoso de Deus sendo dispensado, às vezes de uma maneira inusitada, de uma maneira não convencional. Deus pode fazer milagres e Deus pode agir de maneiras que nós, muitas vezes, não podemos prever. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso, a palavra de Deus conta que quando ele passava pela rua, as pessoas traziam os doentes para que a sombra dele caísse sobre os doentes, e os doentes eram curados. Muitos traziam lenços dos doentes até Paulo, pegavam lenços de Paulo e levavam até os doentes, e Deus agia e havia uma cura extraordinária. Por que é perigoso a gente tratar desse assunto de uma maneira assim, sem cuidado, de uma maneira mais leviana? Porque nós podemos achar que simplesmente nós podemos imitar esses atos e com isso a gente conseguir realizar as mesmas coisas que Jesus fez. Hoje em dia nós temos isso já acontecendo. Hoje nós temos pessoas que vão às igrejas, vão a determinadas igrejas e pegam o paninho que o pastor está usando para limpar o seu suor e levam aquele paninho para casa e depois voltam para aquela igreja dizendo: olha, aquele paninho suado com suor santo deste homem de Deus foi a causa da cura do meu irmão, da cura dessa doença, daquela doença. Houve tempos, e ainda acontece isso, e isso não é tão novo assim, isso já vem desde a época da pregação, onde era mais comum ouvir pregadores de rádio do que de televisão, em que o pregador mandava colocar um copo d'água em cima do rádio e orava. E depois dizia: agora, esta água que eu orei, você pode dar aos doentes, você mesmo pode tomar, que essa água está impregnada de um poder especial, de um poder de cura, que é o poder de Deus. E essa água era chamada, nessas ocasiões, antigamente, de água, pelo menos lá no interior de São Paulo, era chamada assim, água orada. Que no fundo, é uma água abençoada, que pode ser chamada também de água benta. De água benta. Então, os irmãos não imaginem vocês que isso é novidade, que isso é coisa nova. Não, isso existe há muito tempo. Não somente em igrejas neopentecostais ou igrejas evangélicas que adotam práticas supersticiosas, mas a própria igreja católica já existiu e muito. Já existiu muito, está para ser canonizado e já foi beatificado aí um frei que costumava receitar pílulas com palavra de Deus escrita lá dentro. E aquilo a pessoa tomava como se estivesse tomando a palavra de Deus, e há relatos de curas, de milagres, de coisas extraordinárias, e isso acontece já há muito tempo no Brasil. E é muito engraçado, porque quando a gente vê uma igreja criticando a outra por fazer isso, mas a mesma igreja faz algo parecido. Então essa história de sal grosso, ungido, de água do Rio Jordão, que é trazido e vendido a preço de ouro, de óleo da unção. Eu me lembro, um dia eu entrei na internet para dar uma olhada, por curiosidade, eu estava num site evangélico que estava lá assim, uma propaganda, óleo da unção para todas as ocasiões, todos os tipos de óleo. Eu falei, essa é nova para mim, essa eu não conhecia. Apesar que o óleo da unção era só um tipo, porque o poder não está no óleo, está em Deus. Você pode usar. O óleo foi usado durante muito tempo como símbolo do Espírito Santo, e a unção com óleo era comum nos tempos bíblicos. Então, pode-se usar simbolicamente esses elementos? Pode. Nós usamos a água para o ato do batismo. Não há problema. O próprio livro de Tiago, lá no Novo Testamento, diz que os presbíteros podem ungir com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Agora, não é óleo. É a
oração que salva o enfermo. Então, esses simbolismos que a nossa igreja evita, para que isso não se transforme em superstição, já é usado há muito tempo. Lutero se revoltou contra isso. O próprio Lutero se levantou e lá no Principado, sobre o qual ele estava, tinha a proteção do príncipe eleitor da Saxônia, e por isso ele pôde se livrar da morte, não uma, mas várias vezes. Ele se orgulhava de possuir uma das maiores coleções de relíquias da época do Renascimento. Uma época em que relíquias eram qualquer coisa que tivesse tido contato com um homem santo. E qualquer coisa que tivesse tido contato com alguma coisa que teve contato com alguma coisa que teve contato com um homem santo, também era relíquia. Então Lutero, por exemplo, num dos seus escritos, faz uma chacota dizendo: olha, eu já vi tantos pedaços da cruz de Cristo, que com esses pedaços, se nós juntássemos e reconstruíssemos a cruz, daria para crucificar a Alemanha inteira. Porque o que havia de pedacinhos da cruz de Cristo, pedacinhos do manto de Jesus, pedacinhos do manto de Maria, meus irmãos, pasmem, havia igrejas que alegavam possuir gotas do leite de Maria, com o qual ela amamentou o Senhor Jesus. Havia igrejas que diziam que possuíam o prepúcio do Senhor Jesus, que foi cortado quando ele era criança, na sua circuncisão. E havia igrejas que diziam possuir o crânio de João Batista. Lembra que João Batista teve a sua cabeça cortada? Então o crânio de João Batista ficou separado do corpo. E o que apareceu de crânios de João Batista? Várias igrejas tinham o crânio de João Batista, inclusive uma igreja que dizia que possuía o crânio de João Batista quando ele tinha 12 anos. Pois é. Então, meus irmãos, não pensem que essa superstição que existe hoje em dia, da pessoa ir, pegar um pedacinho da veste, pegar um óleo ungido, eu estava falando do óleo, eu entrei no site para ver, tem óleo de tudo quanto é tipo, de todos os aromas, de todas as coisas, e com preços exorbitantes. Tem óleos da unção, que se você encomendar pela internet, um vidrinho com 50 ml, menos até 30 ml, pode custar até R$1.000, R$1.500. Então, meus irmãos, não pensem que os vendedores do templo só existiram na época de Jesus. Não pensem que aqueles que fazem mercado do poder e da glória de Deus são modernos e estão em igrejas aí complicadas e tal. Infelizmente, esse tipo de coisa é uma praga muito difícil de se explicar. E às vezes textos como este aqui são utilizados justamente para tentar justificar esse tipo de ação, esse tipo de coisa. Então nós precisamos prestar atenção em várias coisas, né? Vamos nos lembrar aqui, nesse texto em especial, vamos tentar entender qual era o contexto. Como nós já dissemos, Jesus estava indo com a multidão, no meio da multidão, em direção a um salvamento. O pai daquela menininha chegou, suplicou a ele, e ele resolveu ir, e à medida em que ele andava pela cidade, o fato de Jesus ser um taumaturgo, já ouviram falar nessa palavra? Taumaturgo significa aquele que cura. O termo taumaturgo é uma expressão assim, antiga e meio sofisticada para dizer um curandeiro, aquele que cura. Jesus curava as pessoas, então isso atraía as multidões. Milagres, maravilhas, coisas que fogem à explicação humana sempre atraem as pessoas. Mas será que atrai verdadeiros crentes? Será que, de fato, uma pessoa que foi curada, que foi abençoada por Deus de uma maneira especial, ela se torna uma pessoa salva por Jesus Cristo e que tem a graça de Deus
colocada no seu coração de maneira salvadora? Será que é tão simples assim? Aliás, será que uma pessoa que é capaz de curar alguém, e comprovadamente curar uma pessoa, está automaticamente autenticada como uma pessoa de Deus, um homem de Deus? Quem faz curas é porque é um homem de Deus. Será que é assim? A palavra de Deus nos diz, lembre-se disso, que no último dia muitos chegarão a Jesus Cristo, daqueles que estarão do lado esquerdo de Jesus, daqueles que não serão aceitos, e Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E muitos dirão: Senhor, Senhor. Por isso que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, anda comigo. Senhor, Senhor, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus dirá a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Então o fato de uma pessoa dizer: olha, eu sou de Deus porque eu tenho o poder de curar, e quando eu falo em nome de Jesus, tem gente que parece que é dono da agenda de Deus, né? Venha na terça-feira, às 3 horas da tarde, que o Espírito Santo vai derramar o seu poder. Dono da agenda. Ele que marca o horário, a hora para o Espírito Santo vir e agir. E ele tem aquele poder de invocar o Espírito Santo a hora que ele quer. E eu já vi gente orando assim: eu ordeno, Senhor, eu lhe ordeno. Em nome de quem ele ordena? Já vi gente orando assim. Inclusive, uma pessoa com quem eu fui orar nessa ocasião, ele começou a orar assim e eu não falei amém. Ele estranhou, parou de falar amém de repente. Quando você começou a dar ordem para Deus, ao invés de obedecer às ordens de Deus, eu parei de falar amém. Eu não quero participar desse negócio, não. Não quer isso, a gente tem que ter autoridade, sim. A autoridade de Deus, Deus nos dá. Agora, mandar em Deus, estou fora. Eu sou servo de Deus, não sou patrão de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que muita gente pode andar com Jesus, tocar em Jesus, encostar nele e não acontecer nada. Notem que a multidão aqui o apertava, né? Isso é muito interessante. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Quando essa mulher veio e tocou na orla da sua veste, ela provavelmente não tocou no corpo de Jesus, ela apenas tocou na veste, que ficava solta no corpo de Jesus. Jesus parou imediatamente, porque ele sentiu, diz o texto aqui, Jesus reconhecendo, versículo 30, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Palavra para poder aqui, a palavra dinamis. Algumas traduções mais antigas trazem a palavra virtude, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude ou poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam um de seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? No outro texto paralelo a esse, os discípulos disseram: Senhor, todos te tocaram. Todo mundo está tocando no Senhor. Como é que o Senhor quer saber quem tocou? E isso é interessante, meus irmãos, porque Jesus está tão próximo, tão perto, que qualquer um pode tocar em Jesus. Mas pode não fazer diferença nenhuma na vida dessa pessoa. Nós convivemos com Jesus diariamente e, infelizmente, até na vida do cristão, muitas vezes este convívio parece não fazer diferença nenhuma. Não porque Jesus não tenha poder, porque no meio dessa mesma multidão que estava tocando Jesus, uma mulher tocou com fé e foi curada. O poder de Deus saiu e ele percebeu que saíra poder. Alguma coisa aconteceu e ele percebeu isso. Mas, meus irmãos, às vezes a gente pode conviver com as coisas de Deus, a gente pode ter familiaridade com as coisas sagradas, familiaridade com a igreja, a gente pode fazer parte dos ministérios da igreja, pode ser pastor,
o pastor corre um risco muito grande disso acontecer, e desse negócio de igreja, de santidade, virar uma trivialidade na nossa vida, de tal forma que o momento de oração à mesa pode ser um momento de maior pecado, porque eu já vi famílias brigarem porque alguém não orou direito, o pai fica bravo, e aquele momento que deveria ser um momento de comunhão à mesa, gente, vamos orar e tal, vira um momento de discussão, de briga, por causa da oração. Por causa da oração. Já vi igrejas brigarem de tal forma, se dividirem por causa do louvor, por causa da adoração. Acho isso tão estranho. Como é que o louvor a Deus divide as pessoas? Alguma coisa está errada com isso. Provavelmente não estão louvando a Deus. Provavelmente alguma coisa está sendo feita aí, porque as pessoas estão tocando em Jesus, falando de Jesus, pregando Jesus, e às vezes o efeito é terrível. Terrível. Há certas pessoas que seria melhor que não falassem de Deus. E há certas maneiras e modos de falar de Deus que fariam muito bem se não fossem falados, para não servirem de motivo para escândalo do povo de Deus. A gente vê isso acontecendo hoje. Infelizmente, hoje muita gente está falando em nome do povo evangélico sem ter legitimidade para isso. E a culpa é nossa, porque enquanto nós nos calamos, eles falam. Enquanto não tiver alguém que fale com autoridade e fale o que deve ser falado, quem fala sem autoridade, fala besteira, continua falando. E vai ser colocado no jornal, vai ser colocado na televisão, vai ser repetido, vai ser assistido milhões de vezes na internet, porque as pessoas têm aversão às coisas de Deus. E qualquer desculpa para falar mal de Jesus Cristo será usada. O que diferencia o toque dessa mulher? E aí é que nós precisamos entender como de fato Deus utiliza as coisas. Essa mulher, ela não poderia estar ali. Ela não podia estar no meio da multidão. Ela sofria de um problema grave. Ela tinha uma hemorragia constante. Isso no Antigo Testamento era chamado de fluxo. Ela tinha uma hemorragia que não cessava. As suas regras, o costume das mulheres, né? A sua menstruação não parava. Ela sangrava dia e noite. E como na cultura e na religião judaica, nas leis cerimoniais judaicas, durante esse período a mulher deveria não estar perto de ninguém porque ela era considerada impura. Essa mulher estava 12 anos sendo considerada impura e ela devia ter uma angústia muito grande, porque ela não podia ir à sinagoga, não podia ir ao templo, ela não podia andar em público, ninguém podia chegar a menos de 1 metro dela. Se alguém chegasse muito perto dela, ela tinha que avisar: olha, não chegue perto, eu sou impura. Vocês podem imaginar o que é isso? Não chegue. Esse assunto é um assunto constrangedor para falar até nos dias de hoje. Eu não entendo por quê, pastor. A menina tinha 12 anos e a mulher também tinha 12 anos. Isso é uma coincidência interessante, né? A menina tinha 12 anos. Quando a menina nasceu, essa mulher começou a ficar doente. Sobre isso nós vamos falar hoje à noite. Sobre essa coincidência, né? Que a gente pode até se perguntar: o que é mais importante? Uma menina de 12 anos que já teve a chance de viver durante 12 anos, ou uma mulher que está morrendo há 12 anos? Jesus curou as duas. Jesus curou os dois, mas nesse momento ele parou por causa dessa mulher que está morrendo há 12 anos. Ela está perdendo vida. E meus irmãos, uma hemorragia constante causa males físicos, males emocionais e males espirituais no caso dessa mulher. Males físicos, porque essa mulher estava fraca o tempo todo. Vocês podem imaginar?
a anemia profunda que essa mulher deveria viver, a fraqueza que essa mulher tinha. Vocês podem imaginar a vergonha que essa mulher passava. Como eu disse, hoje ainda é constrangedor. Nenhuma mulher chega assim em público e diz: ó, gente, desculpe que eu estou naqueles dias e tal. É raro isso acontecer, porque é uma coisa íntima. Agora, essa mulher era obrigada pela lei a avisar. Alguém chegasse perto dela e falasse: olha, não chega perto de mim, eu sou impuro. Porque você está no período das suas regras, você fala 12 anos. Então, ela estando no meio da multidão, ela estava contaminando todo mundo, cerimonialmente. Isso quer dizer o seguinte, que ao se revelar, ao dizer: olha, eu entrei aqui para pegar nos vestes de Jesus, e quando eu entrei, eu ainda estava sangrando. Todos aqueles que estavam ali, por quem ela passou e em quem ela encostou, teriam que ir ao templo, se purificar e fazer sacrifícios para poderem continuar puros segundo as cerimônias do Antigo Testamento. Então, esta mulher não podia estar ali. Por isso ela vem sorrateiramente, ela se disfarça, porque ela percebe, ela sente que Jesus está passando, ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela fala: se eu tocar pelo menos nas suas vestes. E aí é que vem justamente isso. Então, pastor, mas isso pode acontecer? Pode. Mas isso quem decide é Deus. Nós não podemos fazer de uma exceção a regra. Nós não podemos fazer de algo que aconteceu excepcionalmente por causa de uma circunstância especial e falar: bom, a partir de agora vamos pegar um pedacinho do pano e esse pano vai levar o poder. Porque não existe. Isso é superstição, isso é fetichismo, isso é um tipo de baixo espiritismo. Isso é uma maneira de atribuir valor espiritual às coisas, de usar amuletos. O povo de Deus não pode se utilizar dessas coisas. De água benta ou água aurada, de óleo ungido, de pena santificada, de trombetas de plástico para derrubar as muralhas de Jericó. Tudo isso que eu estou falando eu já vi. Não estou inventando nada. Já vi de tudo. Inclusive já vi numa igreja que eu fui visitar, de uma pessoa conhecida a mim, os obreiros todos trabalhando, colocando óleo Maria. Sabe óleo Maria? Aquele óleo que tem 90% de óleo de soja, 3% de óleo de azeite de oliva, né? Aquele tipo de óleo que finge ser de azeite. Eles estavam enchendo os vidrinhos com aquele óleo. E eu falei: interessante, o que eles estão fazendo? E o missionário que estava me conduzindo lá falou: não, isso aí é o óleo de Jerusalém. Eu falei: ele veio latado na lata do óleo Maria. Interessante. Falou: não, mas é que depois que a gente ora, ele se transforma no óleo de Jerusalém. E quanto custa? Isso não é assim que Deus age. Deus pode usar a roupa de Jesus para, através dela, transmitir poder a essa mulher? Pode. Mas o que essa mulher buscava era Jesus. Não era o suor santo do pregador. Até porque não é lá muito santo nem muito higiênico. O que aquela mulher buscava era Jesus, era Deus. Ela viu em Cristo, em primeiro lugar de longe, ela ouviu falar das coisas, né? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então, em primeiro lugar, temos que nos aproximar de Jesus Cristo com fé, com a certeza de que é Jesus Cristo quem pode nos conduzir na solução dos nossos problemas. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender, se nós quisermos entender como é que Deus pode usar o lenço de Paulo, ou a sombra de Pedro, né? Quando Pedro passava lá na região da Judéia, isso aconteceu também. As curas ocorriam de maneiras extraordinárias, porque Deus estava mostrando que o mesmo poder que habitava em Cristo, habitava também nos seus apóstolos. Deus pode fazer isso hoje em dia? Pode.
Deus pode usar esse tipo de coisa? Pode. Deus tem liberdade. Será que gente é curada nesses lugares onde Ele vai e tal? Meus irmãos, Deus é tão bom, mas é tão bom, que é possível que Deus tenha, quando Deus quer curar alguém, Ele não se importa se foi um pastor, se foi um padre, se foi um pai de santo que está orando por aquela pessoa. Deus não tem este preconceito que nós temos. Se Deus quer curar, Ele cura. E aqueles que são de Deus serão alcançados pela graça de Deus. Acontece que a cura nem sempre é a única coisa que Deus quer fazer. Por isso Jesus parou. Jesus poderia simplesmente ter percebido que fluía poder, virtude dele, mas como tinha um caso muito urgente para ser resolvido, que era o caso da menina, ele poderia deixar e falar, bom, foi curado, né? Vai em paz, Deus abençoe, e não precisaria fazer a mulher passar a vergonha que ela passou. Porque quando Jesus parou e começou a falar, quem me tocou, eu imagino aquela mulher deve ter levado um susto da vida dela. Ela não podia estar ali no meio, e Jesus ficou insistindo. Os discípulos diziam, mas todos te tocam. Alguns diziam, Senhor, ninguém te tocou. É interessante, né? Para alguns tocar em Jesus é como se ninguém tocasse, mas alguém o tocou com fé, alguém encostou nele com a graça, alguém abriu o coração e buscou a Jesus. Só que Jesus não ficou satisfeito com isso. E essa é a segunda lição que eu quero que a gente aprenda. Porque, meu irmão, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ser curado por Deus é uma grande bênção, mas se ficar só nisso, pode ser a maior tragédia da tua vida. Porque ser curado e ir para o inferno é uma bênção provisória. Louvar a Deus e aquela coisa maravilhosa, eu caí no Espírito e levanta fazendo pior do que fazia antes. Meu irmão, era melhor não ter caído. Aí eu falo em línguas estranhas, eu falo em língua dos anjos e tal, só que quando eu não estou falando a língua dos anjos, eu estou fazendo fofoca. É melhor não falar a língua dos anjos. Por que, meus irmãos? Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Uma mesma árvore não pode dar oliveiras e uvas. Não pode sair da boca de alguém a bênção e a maldição ao mesmo tempo. Jesus parou porque a obra na vida daquela mulher não havia terminado com a cura. A cura era só o primeiro passo. Ao fazê-la se revelar, e diz o texto aqui, que respondendo os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Acho que ela hesitou, ela demorou. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela teve que contar. Senhor, eu não podia estar aqui, eu violei as regras de pureza, toda essa gente poderia ser castigada por Deus por minha culpa, mas eu precisava chegar perto do Senhor, e não havia como chegar perto do Senhor, a não ser passando pela multidão. E aí então é que a cura se completa, porque Deus não quer somente curar a nossa enfermidade, Ele quer sarar a nossa alma. Deus não quer somente fazer um milagre extraordinário na nossa vida, Ele quer também criar em nós condições para que nossos males espirituais, que nossos males emocionais sejam curados também. Jesus precisava restaurar aquela mulher diante de todos e dizer, olha, essa mulher durante 12 anos foi impura, essa mulher durante 12 anos não podia tocar em ninguém, essa mulher perdeu vida durante 12 anos, mas agora ela está curada, ela está livre do seu mal, a sua vida volta ao normal.
normal. Todos que estão aqui devem saber disso, porque a partir de hoje, essa mulher não tem mais que se esconder e andar evitando as pessoas. Jesus faz isso quando cura aquele homem da mão ressequida. Por que ele faz o homem vir no centro e tal? Porque aquele homem vivia se escondendo. Deus quer que a vida dessa pessoa seja plena, porque Deus nos dá vida e vida em abundância. E muitas vezes, meus irmãos, e com isso eu quero terminar, muitas vezes nós nos contentamos apenas com o primeiro toque de Jesus. Nós nos contentamos apenas com aquela, já deu um jeitinho, Senhor, obrigado, valeu. Está ótimo, não ótimo, não está, mas melhorou. É que nem aquele cego que Jesus curou e que Jesus perguntou: estás curado? E o cego disse assim: eu estou vendo os homens como árvores. Quem é míope sabe do que ele está falando. A gente vê as pessoas e não enxerga. Ele não sabe quem são as pessoas. Se eu tirar os óculos, eu posso encontrar com muitos irmãos de longe e talvez eu não reconheça os irmãos. E vou passar por mal educado. E além de não saber o nome, nem conhecer a pessoa, eu vou conhecer. Então, percebam, meus irmãos, que aquele homem não estava curado. E ele estava pior do que antes. Porque antes ele podia pedir esmola, porque ele era cego. Agora, ele não era mais cego, mas também não enxergava. Então, nem esmola ele podia pedir mais. Há muitos cristãos que foram curados por Jesus, mas não deixaram Jesus limpar a sua casa, mudar o seu coração, mudar o seu temperamento, refrear os seus impulsos. Não deixaram Jesus curar a sua língua, não deixaram Jesus colocar os seus pecados para fora, para que esses pecados fossem perdoados, para que fosse purificado de todo mal. Há muitos cristãos, e falo sobre isso no boletim, que ainda vivem desgraçadamente na desgraça, embora tenham sido atingidos pela graça de Deus. Por quê? Porque não completaram o caminho com Jesus. Essa mulher completou. Jesus terminou o serviço. Depois de curada, depois de restaurada, depois de reabilitada, depois de apresentada à multidão como curada, Jesus continuou o seu caminho. Porque aquele que começou toda a obra em vós, há de completá-la. Então muitas vezes a gente pensa em irmãos assim: meu Deus, o fulano estava indo tão bem, sumiu, não está mais na igreja, ou está vivendo aí essa angústia, olha, o que aconteceu, e não sei o que. Não se preocupe, a história não terminou ainda. A história não terminou, talvez Deus esteja preparando algo maior. E há um momento em que eu tenho que tomar consciência de que a história não terminou e participar deste processo, porque senão, eu vou ser como aquela família de israelitas que fez tudo o que Moisés mandara fazer para ser livre do anjo da morte. Eles mataram o cordeiro, estavam prontos, tudo certinho, passaram sangue na porta, mas não conseguiram passar a noite tranquilos, porque eles tinham medo de que o que eles fizeram não tenha sido suficiente. Então, talvez o anjo entre na nossa casa também, pode ser que o anjo nem veja o sangue. Você passou o sangue direito lá fora? Eu passei, torpei a parede toda, assim, eu não vi. Se anjo não via esse sangue, ele cego. Matou o cordeiro direitinho? Matou. Então vamos ficar aqui, um olhando para o outro, desesperado, porque o anjo está passando. Não. Tem que louvar a Deus, falar assim: oh, glória a Deus. De manhã, quando o sol sair, nós estaremos livres. E o anjo não vai entrar nessa casa aqui, porque eu estou coberto pelo sangue do cordeiro. Tem gente que tem medo. Deus, não viva assim. Não vale a pena viver assim. Aproveite tudo que Deus tem para te dar. Aí sim vale a pena. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar.
louvores ao nosso Deus, dizendo: quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. E é maravilhoso tocar em tuas vestes, maravilhoso viver na tua presença. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar louvores ao nosso Deus neste canto. Deus de toda paz, de toda alegria, de toda graça, que seja por habitação, nos leve adiante